Oi pessoal, mais um vídeo e vamos falar do sacrifício, né? A gente pensa aí e observa na Bíblia que Deus tentou usar vários profetas, servos deles para fazer o sacrifício. Mas quando ele olhava, ninguém estava apto. Então veio Cristo, Jesus. E quando a gente pregava ou prega sobre isso, a gente fala de alguém que largou a sua glória, abriu mão de tudo que tinha para morrer por nós. E cada um tem um pensamento sobre isso, porque alguém fala assim, mas alguém com Cristo ele conseguiria descer e já sabendo que ia subir. Mas se você olhar não é bem assim, porque Deus quis realmente que qualquer um desses profetas pudesse ser sacrificado pela humanidade. E aí você pergunta, mas eles não tinham o poder de Cristo, e como é que eles iam sacrificar pela humanidade e ser bem feito esse sacrifício, ou ser aceito, né? E aí que você percebe outras coisas quando você começa a pensar no assunto. Primeiro, para ser sacrificado por alguém, antigamente era um passarinho, uma ovelha, e era sacrificado pelo ser humano. E por eles não ter pecado, era aceito. Para o homem ser sacrificado pela humanidade ser aceito, ele só precisava de uma coisa. Mas eles olhavam para baixo e não via ninguém. De ser puro. Aí vem Cristo e fala assim, eu venci para que vós também venceis. Ou seja, é um recado falando, não é impossível. Não é impossível ser uma pessoa santa. Ser puro. E então ele abre mão do reino dele para vir para a terra e salvar, se sacrificar pelo humano. E ele não abriu mão pensando que ele iria descer e subir, que ele ia se sacrificar por um monte de pessoas cheias de pecado e iria voltar para o céu. É o que parece quando a gente pensa no poder dele, na força dele, na capacidade. Mas ele só falou, eu vou abrir mão do meu paraíso, de tudo que eu tenho, e vou salvar esse pessoal. Simplesmente e sinceramente ele se viu lá no inferno, sofrendo tudo que a gente quer sofrer, porque ele se deu por nós. Ou seja, ele abriu mão de uma vida pura e perfeita para uma vida de sacrifício, onde as chamas do inferno, as coisas ruins, o destruiria. Ou seja, ninguém pensava em voltar. Satanás não sabia que ele iria voltar. Se bobear, nem Jesus sabia que ele ia voltar. Eu acho que ele saberia que não ia voltar. Só que Deus sabe de todas as coisas e anda na frente. Agora imagina que ele fez o sacrifício, conseguiu fazer o que ele precisava e agora vai para o inferno, porque o que nós iria fazer era ir para lá, se ele não tivesse sido sacrifício por nós. Satanás fez umas drogas assim, de olho fechado, porque ele teria um príncipe lá, alguém que, sabendo as outras rebeliões, os anjos que estavam lá, ia tudo querer juntar com eles. Então a ideia dele talvez seria, vou ter um monte de, de anjos comigo, vou ter um monte vou ter o príncipe comigo, e ganhei, minha troca foi boa, foi justa, e agora Cristo vai lá no inferno. Depois de 3 dias, ele estava lá, ou depois de sua morte, né? E aí, ele lá no inferno, Satanás todo feliz com o príncipe, que ele conseguiu uma troca, um ser divino, um dos mais poderosos, né? Se ele não é o mais, né? Que se na verdade quando você vê Pai, Filho e Espírito Santo, talvez é um só. E aí, de repente, ele começa a subir. Imagina o desespero de Satanás pensando, poxa, eu fiz a troca, você tem que ficar aqui,
Você não pode ir embora. Porque se deu no lugar desses pessoal, se você for embora, eu tenho que pegar eles. Peraí. Mas se ele se deu, tá pago. Agora, por que ele não ficou lá? Deus precisava de uma coisa que o homem tivesse para poder sacrificar ele. Porque Deus sabia que ele ia voltar. Qualquer um. Não precisava ter o poder de Cristo ou nada. Na verdade, o poder de Cristo foi todo anulado quando ele aceitou ser sacrificado. E aí? Por que eu quero um subiria de volta? Eu precisava de uma coisa, né? Precisava de ser puro. E para ir para o inferno, o que a pessoa precisa? Ser cheio de pecado. Impuro não vai para lá. Aí desce Jesus para lá, puro. Quando as garras de Satanás estavam para pôr a mão nele, faltava alguma coisa que o prenderia lá. E o nome disso é pecado. Jesus voltou, não foi para o poder dele, é porque não tinha pecado. Ele foi nulo de poder. Você viu? O que leva a pessoa para o inferno? O que prende ela lá? E o que faz ela sair de lá? Como o ser humano não consegue ficar sem pecado, tá todo mundo condenado a ir para lá. A não ser que alguém intervisse. Deus não conseguiu achar ninguém para livrar. É tão grande isso que bastava um. Não tinha. Ou seja, não tem. Então só tem uma forma de você não ficar preso lá embaixo. Aceitar Cristo, né? Porque foi a ovelha sem pecado. Que foi por nós. E ele só não ficou preso lá por causa de não ter pecado. Porque esse pecado tinha ficado preso lá. Então, imagina alguém com todo o poder largar tudo para se pôr no lugar de alguém que fez um monte de maldade. Então, gente, vamos pensar nisso. Está na hora de olhar direito para Cristo. Não é um pensamento vão. Há vários pensamentos quando você lê a palavra de Deus. Muitas vezes as coisas mais fortes que tem lá, você apenas passa como leitor. Quase ninguém medita lá no profundo. Apenas passa por mais uma página para completar a leitura da Bíblia, para depois dizer, eu li a Bíblia algumas vezes. Mas será que você meditou em pelo menos uma página de todas que você leu? Será que você deu lugar ao Espírito Santo para te revelar alguma coisa? Porque o Espírito Santo é Deus. Você só arruma uma briga danada com Satanás para ser pecador. Primeiro, porque ele quer levar você para casa dele. Segundo, porque você tem uma coisa que pode derrotar ele. Primeiro Deus, mas Deus está em você. Então, para você derrotar Satanás, você não precisa ser anjo, você não é anjo. Mas você tem o Espírito Santo. Então você é Deus. E Deus é maior do que tudo. Você pode ser maior do que qualquer anjo. E quanto mais lugar você dá a Deus, mais do Espírito de Deus você tem. Chega uma hora que se você der muito lugar, você fica imbatível. O ser humano é raro alguém que dá um lugar com tanto sacrifício, que se sacrifica a sua carne o suficiente para ser muita diferença. Mas tem uns médios já, uns que têm uma eficiência razoável, que curam, que fazem milagre, porque tem Espírito Santo dentro dele. Vamos buscar o reino de Deus, ter mais de Deus conosco. Obrigado e que todos tenham a paz do Senhor Jesus.